Atos capítulo 8, verso 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Até aí, fecha os seus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos ajuda inestimável do Teu Espírito Santo. Sopre sobre nós, revele-nos a Tua vontade, ilumina a Tua revelação, que é a Tua palavra, nos nossos corações e mentes, e que a nossa vida possa receber essa palavra e possa gerar nela transformação. Faz isso, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Você já parou para pensar como é que você foi encontrado por Deus? Sim, porque na verdade não foi você que encontrou a Deus em algum dia da sua vida. Foi Deus quem encontrou você. E você já parou para pensar como foi essa circunstância? Como foi esse momento? Eu sei que a gente vive num tempo que é difícil a gente se concentrar muito numa coisa, porque várias coisas estão tomando a nossa atenção, clamando pela nossa atenção. Mas eu queria que você usasse esse tempo que nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e pensar quem você era até que Deus tivesse encontrado você. Em que circunstância você chegou a esse mundo? Como era a sua família? Quais foram os perigos pelos quais você passou? Tenta imaginar na sua infância. Quantos perigos de vida, inclusive, você passou por ele e chegou até aqui? Alguns que passaram por, talvez assim, doenças terríveis na sua infância. Gente que passou por perigos inimagináveis, mas você passou e você chegou até aqui. Quantas possibilidades surgiram para você no início da sua adolescência, da sua juventude? Por exemplo, você fez amizades com o Paulo, com o João, com o Pedro. E se você continuasse com amizades com
o Francisco ou o Antônio, talvez você caminhasse para um outro lado da vida. Se você fizesse amizades com A ou com B, talvez você não conseguisse nem estudar, porque os estímulos seriam diferentes. Já pensou na família que você nasceu? Você poderia ter nascido numa outra família qualquer, com uma outra característica, e talvez você não nascesse nem numa família cristã. Você já pensou que você tomou decisões na sua vida sem muitas certezas, mas ao tomá-las, a vida empurrou você para um certo tipo de caminho, que de outra maneira você poderia ter andado para outro lugar, ser outro tipo de pessoa. Mas o fato é que, diante dessas decisões todas, desses desafios todos, dessas dificuldades todas, você está aqui. E por que é que você está aqui? Porque Deus te encontrou no meio dessa confusão toda. Deus atraiu você de alguma forma. Talvez você sequer tenha consciência e tenha pensado nisso, mas Deus estava lá, no meio das decisões que você tomou, das influências que você teve, das amizades que você teve, da família que você nasceu. Deus estava lá. Há um provérbio popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não sei se Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu tenho certeza absoluta que Deus atrai para si a quem Ele ama. E você é um amado, uma amada de Deus, e Deus usou as circunstâncias da sua vida para atrair você para perto dEle. Talvez no momento da sua vida, você precisou tanto de Deus, mesmo sem você conhecê-lo, que foi a misericórdia de Deus que te acolheu em momentos que só hoje você tem consciência disso. Em outros momentos você fez a coisa errada, tomou a decisão errada, mas ainda assim a graça de Deus te acolheu naquele momento difícil. Pode ser que houve momentos que você foi abandonado por amigos, abandonado por familiares, abandonado profissionalmente, mas naquele exato momento que você nem sabe como é que você passou por aquilo, o amor de Deus te abraçou e te sustentou e te trouxe aqui até hoje. No momento que você estava com muitas dificuldades para tomar decisões, em que havia muitas possibilidades à sua frente, a verdade de Deus foi revelada a você, te atraiu, Deus trouxe Ele para perto de você, e talvez você nem tinha consciência disso, mas Deus já te amava antes mesmo que você tivesse alguma ideia a respeito dEle. Na verdade, eu precisava dizer para você que houve um verdadeiro complô da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para atrair você para perto de Deus. Porque não foi você quem encontrou a Deus, você foi encontrado por Deus nos caminhos da sua vida. Eu fico pensando que a minha e a sua vida, ela poderia tomar um destino absolutamente diferente, dependendo de algumas decisões que eu e você tomou. Eu não sei em que família que você nasceu, em que lugar você nasceu, em que circunstância você nasceu, mas todas essas coisas foram utilizadas por Deus para atrair você para perto dEle. Um dom que você tem, uma paixão que você tem, uma vocação de vida, todas essas coisas foram utilizadas por Deus para atrair você para Ele. Talvez você namorou com alguém que você nem tinha ideia, e tudo que você via era um rostinho bonito do outro lado. Mas Deus já estava trabalhando nisso, para juntar duas pessoas, para servir ao propósito de Deus, e esse propósito está ficando mais claro na sua vida hoje. Muitos de nós fomos tocados por Deus no meio das contingências da vida, da história familiar. Alguns de nós foi achado por Deus no meio de uma enfermidade,
outros no meio de uma traição, outros no meio de uma crise financeira sem precedentes, mas Deus alcançou você aonde você estava, mesmo que você não tivesse consciência disso. Talvez você esteja perguntando assim, mas como é que Deus me alcançou, se eu não tinha consciência de todas essas coisas? E eu queria mostrar para você, a partir desse texto que nós lemos, que esses acontecimentos, essas conduções, essas coincidências, todas essas coisas que moveram a sua vida, todas elas cooperaram para aquilo que a Bíblia nos ensina, chamado a providência de Deus. Você só está aqui porque a providência de Deus alcançou a sua vida. Você só foi acolhido por Deus, porque você foi amado por Deus e não foi amado esses dias e nem esses anos. Deus amou você antes mesmo que você tivesse nascido. Deus amou você antes que você tivesse consciência de quem Ele era. A Bíblia vai dizer que nós somos amados de Deus antes que nós viéssemos à existência desse mundo. Então não há nenhum motivo para você se sentir triste, acabrunhado, depressivo, mal amado ou mal amada. Não há motivos, porque você já é amado de Deus. Deixa eu dar uma notícia para você. Antes mesmo que a tua mãe amasse você como um bebezinho. Você é amado de Deus, antes mesmo que o teu pai tivesse um projeto sobre você, você já estava nos planos e nos sonhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Deus da providência, Ele já tem um plano de vida escolhido, e apesar das tuas decisões, apesar das coisas que você acha que escolheu sozinho, apesar das besteiras que você fez na sua vida, apesar de tudo que já aconteceu, Deus estava lá em cada uma daquelas situações, atraindo você para Ele, chamando você para Ele, direcionando você para Ele, até que você tivesse olhos espirituais abertos para enxergar Ele dizendo para você: meu filho, eu sei que um dia você chegaria exatamente nesse lugar, porque eu estava cuidando de cada detalhe da sua vida. Quando nós olhamos para essa história que nós lemos, a história de um homem etíope, a história de Filipe, um evangelista, e a história de um batismo, a gente vê que eram coisas quase improváveis de acontecer, a não ser que a providência de Deus estivesse agindo. É tão impressionante isso, que eu olhando para esse texto, eu preciso dizer a você uma verdade bíblica, e se fosse você, eu receberia essa mensagem bíblica com tanto carinho nessa noite, que ao menor sinal que as coisas parecessem que estava fugindo ao controle da minha vida, eu ia me lembrar disso, e ia dar glória a Deus por essa verdade. Que verdade é essa? É a verdade que Deus está no controle da sua história, e Ele pede que você confie nele. Amém? Eu vou dizer de novo: Deus está no controle da sua história, e Ele está pedindo para você confiar plenamente nele. Veja que impressionante o que está acontecendo nesse episódio que nós lemos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Primeiro, um anjo de Deus aparece a Filipe. E quem é esse Filipe? Filipe era um daqueles 7 homens escolhidos pela igreja em Jerusalém para cuidar das mesas, das viúvas, do serviço cristão. E a gente fala assim: puxa, mas esse homem era apenas um diácono, ele era apenas um oficial, ele fazia serviços mais rotineiros. Mas a gente vai ver que esse homem era também cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro que o anjo de Deus aparece a ele e fala assim: Filipe, eu tenho algo a fazer. Desce até a estrada do sul de Jerusalém, perto de Gaza, porque eu tenho algo a realizar lá. O que eu acho bonito nessa providência de Deus é que Deus estava movendo destinos de pessoas diferentes, mesmo que essas pessoas não tivessem ideia que isso estava acontecendo.
Esse Filipe, que não era um apóstolo, não era um dos 12, era um simples oficial da igreja, ele obedece ao anjo e ele vai para a estrada ao sul de Israel, e enquanto ele está andando, Deus já estava movendo uma outra situação. Que situação é essa? Tinha um homem que veio para Jerusalém, e veio adorar em Jerusalém sem ser judeu. Ele era um etíope, ele era de uma terra de deuses pagãos. Mas ele veio para Jerusalém, por quê? Porque provavelmente um judeu foi fazer negócios na Etiópia, em Samaria, e enquanto esses judeus achavam que estavam fazendo apenas negócios, eles estavam comunicando o Deus de Israel, e o Deus de Israel estava agindo em providências. O que eu começo a aprender aqui agora é que às vezes nós estamos fazendo coisas que são absolutamente triviais, que a gente não tem a menor ideia de que Deus está usando a nossa vida, e Deus está utilizando a nossa vida. Porque como é que esse homem soube do Deus de Israel? Alguém contou para ele. Ainda não era o Deus dos cristãos, mas era o Deus dos judeus. E ele sobe para Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Só que ele vai à sinagoga, ele ouve, ele vê o culto, e Deus providencia para que ele tenha acesso a um livro profético. Qual a chance desse homem pegar o livro certo numa sinagoga judaica, sendo ele um etíope? Só a providência de Deus. E ele pega um livro, o livro do profeta Isaías, e volta para a sua nação. Enquanto ele está voltando para a sua nação, ele é um primeiro ministro, ou pelo menos um ministro das finanças da rainha da Etiópia. E aqui a gente vê como Deus vai agindo. Se os cristãos eram conhecidos apenas como pessoas pobres e necessitadas que estavam recebendo a fé, Deus está agindo agora no meio de um rico, no meio de um homem estudado, de um ministro da Etiópia. Ou seja, Deus vai se utilizando de coisas incertas para fazer as coisas certas na minha e na sua vida. Diz para quem está perto de você: Deus usa coisas absolutamente incertas para atrair você para perto dele, como fez com esse etíope. E esse homem vem descendo do culto judaico, ele abre o rolo, porque na verdade eles não tinham livros como o nosso, as profecias e os textos bíblicos eram escritos em peles de animais ou em plantas ressecadas, os papiros e pergaminhos. Ele abre o livro do profeta Isaías e está lendo. E o que ele está lendo lá? Ele está lendo a respeito do Messias. Ele está lendo esse texto que nós lemos aqui agora há pouco. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. E esse homem etíope, ele começa a falar de quem que é que o profeta Isaías está falando. Ele está falando dele mesmo, Isaías? Está falando de uma outra pessoa? De quem é? Aí vem a providência de Deus, que tinha chamado Filipe. Filipe vai andando para o sul de Israel, e aí o Espírito de Deus aparece de novo e fala assim a Filipe: Filipe, se aproxima dessa carruagem. E eu fico pensando nesses pequenos detalhes de Deus na minha e na sua história, como nessa história. Filipe então corre e se aproxima, e enquanto ele está ouvindo o homem ler em voz alta, ele dá um grito: ei, você aí, você está entendendo o que você está lendo aí no profeta Isaías? O etíope para, dá uma olhada, vê que Filipe está do lado da carruagem e fala assim: eu não estou entendendo nada. Se alguém não me explicar, eu não vou poder entender. E Deus arma uma forma de que esse homem chama Filipe para subir a sua carruagem. Então eles têm uma longa estrada que eles estão indo, mas agora Filipe vai explicando as boas novas de Jesus Cristo para aquele etíope pagão. Sabe o que eu começo a aprender com essa história? Que a providência de Deus
encontrou a mim e encontrou a você, mesmo que não houvesse as mínimas possibilidades. Deus me amou e Deus te amou e armou situações maravilhosamente bem armadas para que você um dia se encontrasse com o amor de Deus. Levanta sua mão e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia o Senhor me achou, contra todas as possibilidades, contra todos os projetos. O Senhor foi me buscar, me deu uma vida, me deu uma direção, trabalhou nas minhas decisões, e eu me encontrei com o Senhor. Obrigado por tão grande amor. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria por esse amor? Deus trabalha nos mínimos detalhes que nós nem entendemos. Por exemplo, você pode estar pensando assim: como é que eu cheguei a essa comunidade de fé? É possível que você não tenha nascido na Vila dos Remédios, você tenha nascido lá do outro lado da cidade. É possível que você nem tenha nascido no estado de São Paulo, que você ao nascer não conhecia nenhum desses irmãos aqui, que você não tinha a mínima ideia que um dia você estaria numa comunidade de fé, mas Deus foi trabalhando nos seus passos, nos seus caminhos. Às vezes você ficou desempregado e não sabia, começou a reclamar de Deus, mas o desemprego era para que você tomasse uma outra direção. Aí você teve uma enfermidade e você reclamou de Deus, mas era para que você conhecesse uma outra pessoa. Deus estava como um tapeceiro, costurando os eventos da sua vida para que você fosse atraído para Ele. Isso é tão maravilhoso que esse etíope tinha chance quase zero de se encontrar com Deus de Israel. Mas Deus armou um complô santo, a Trindade, para que ele se tornasse conhecido de Filipe, Filipe dele, e o evangelho de Jesus chegasse àquele homem. E não chegou só aquele homem, chegou às cidades da Samaria. E não só as cidades da Samaria, o evangelho começa a sair para a África, para a Etiópia, porque naquela época a Etiópia era considerado como os confins da terra. Homero, um poeta grego, por exemplo, fez uma poesia dizendo que a Etiópia era os confins da terra. Como a gente não se lembrar daquele texto bíblico? Que as boas novas seriam distribuídas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até aos confins da terra. O plano de Deus vai muito além do que você está imaginando. O plano de Deus na minha vida tem a ver com os filhos que você teve, com a profissão que você escolheu, com a pessoa que você vai se casar, com as decisões que você tomou, em que tipo de família você nasceu. Deus está costurando a minha e a sua história nos eventos da nossa vida para nos atrair em amor até Ele e viver o propósito dEle. Então a primeira coisa que eu queria que você não esquecesse hoje, que Deus está no controle da sua história e Ele pede que você confie nele. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que os amados de Deus serão atraídos até Ele. Aconteça o que acontecer. Diz para quem está perto de você: se você é um amado de Deus, Deus vai te atrair. Por situações das mais diversas. Mas você vai se achegar a Deus. Não é somente na vida desse homem etíope que a providência de Deus se mostra eficaz. Pensa na forma como Deus atraiu você mesmo. Talvez você não seja igual a mim, que nasci numa família cristã desde o princípio. Mas isso não foi por acaso. Talvez outros foram atraídos por Deus quando eles estavam no misticismo, na bruxaria, em coisas espirituais enganosas. Num momento Deus despertou você, você nem entende muito bem como, mas daqui a pouco você sentiu que aquilo não servia mais para você, era Deus atraindo você. Já outros foram atraídos por Deus por causa de um milagre.
Deus agiu sobrenaturalmente numa situação da sua vida e você disse assim: não poderia ser outra coisa a não ser a própria mão de Deus. Outros não aconteceu nada disso. Você vivia uma vida tranquila, parecia que estava tudo certo, mas um dia você acordou com uma fome de Deus que você não consegue identificar, e você procurou num lugar, num outro, no trabalho, no lazer, nos esportes, e você tinha uma fome que nada, na verdade, satisfazia você, até que um dia Deus atraiu você, e você sentiu que era amado de Deus, amada de Deus. Outros ainda, inexplicavelmente, sentiram seus corações compungidos por Deus a entrarem numa igreja, a conversarem com um amigo, a serem aconselhados por alguém e foram atraídos por esse amor de Deus. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas eu tenho certeza de uma coisa: aqueles que são amados de Deus, Deus de alguma forma os atrai para Ele. Deixa eu falar uma heresia aqui para você, uma quase heresia. Esse Deus que ama o ser humano, Ele é capaz de fazer loucuras de amor para atrair você. Diz para quem está perto de você, talvez ele não tenha entendido ainda, Deus é capaz de fazer loucuras de amor por você. Talvez outras pessoas não. Talvez seu esposo ou sua esposa não. Mas Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de dar coisas para você para te atrair, mas Deus é capaz de tirar coisas de você para te atrair. Deus é capaz de dar saúde para você para te atrair, mas Deus é capaz de tirar a saúde também para te atrair. Deus é capaz de abençoar você muito financeiramente para te atrair, mas Deus é capaz de tirar tudo também para te atrair do mesmo jeito. Porque para Deus não importam as coisas, importam você. Deus não ama as coisas, Deus ama pessoas. E pessoas são feitas à imagem e à semelhança de Deus. Deus é capaz de fazer loucuras de amor por você. Nos piores dias da sua vida, se lembre-se disso: eu sou amado, eu sou amada de Deus. Isso é um antídoto, meu irmão, contra a tristeza. Isso é um antídoto contra a depressão. Isso é um antídoto contra o pessimismo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sabe esse problema que você está passando? Isso vai cooperar para Deus atrair você para perto dele. Sabe essa perda que você teve? Isso vai cooperar para Deus atrair você para perto dele. Sabe esse desengano que você teve? Isso vai cooperar para Deus atrair você para perto dele, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Deus atraiu você porque Ele te ama com amor indizível. Pastor, como é que eu sei que Deus me atraiu mesmo em amor? Olha o que Paulo vai nos ensinar em Romanos 8. Que nada pode te separar desse amor de Deus. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Não é porque você pode, é porque Deus pode. Paulo vai usar uma linguagem maravilhosa, ele diz assim: nem a morte, mas ele diz também, nem a vida. Ele vai dizer, nem os anjos, mas também nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes espirituais, altura ou profundidade, nenhuma outra coisa na criação será capaz de separar você do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Os amados de Deus serão atraídos até Ele. Eu não sei como Deus vai atrair você ainda mais para perto dele, mas seja o que for, dê graças a Deus, porque isso é o amor de Deus agindo. Eu estou me lembrando de Paulo, certa vez, grande Paulo, esse gigante espiritual, ele achava que uma coisa estava separando ele de Deus, um espinho na carne que nós não sabemos. Tem gente que diz que era uma grande luta interna de Paulo, uma depressão. Tem outros que diziam que poderia ser uma provável cegueira, ou próximo de uma cegueira. Outros vão dizer muitas coisas, a gente não sabe o que é.
Mas quando Paulo foi dizer assim para Deus: me livra disso, Senhor. Aí Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu estou conduzindo você para onde eu quero. Aí Paulo falou: tá bom, Deus. Mas aí passou o tempo e a agonia veio de novo. Paulo volta para Deus e fala assim: Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus olha carinhosamente, cheio de amor para Paulo e fala assim: a minha graça te basta, Paulo. É esse Deus que ama. Mas Paulo, pela terceira vez, chega até Deus e fala assim: por favor, tira essa dor de mim, tira essa perda de mim, tira essa agonia no coração, tira essa falta de dinheiro, tira essa doença. E Deus olha carinhosamente para Paulo e fala assim: Paulo, você não precisa que eu tire isso de você, porque isso vai levar você para pertinho de mim. A minha graça te basta. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo que Deus quer de mim é aquilo que Ele encontrou em Filipe, um coração obediente. E tudo que Ele quer de mim e de você é o que Ele encontrou nesse etíope, um coração ensinável. Diz assim comigo: Senhor Jesus, me dá um coração obediente. Eu não sei por quais caminhos o Senhor vai me conduzir, mas eu sei de uma coisa: o Senhor me ama. E porque o Senhor me ama, a tua graça me basta. Me dá um coração obediente, me dá um coração ensinável, e me mostra cada dia que o Senhor está no controle da minha vida, da minha história, e me ensina a perceber os sinais de amor que o Senhor está utilizando para me atrair para perto de Ti. A Tua graça me basta, a Tua graça me basta, a Tua graça me basta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a providência de Deus esteja na sua vida, e que a graça dele te baste, que Ele conduza você pelos caminhos de amor para a glória de Deus.